E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Vamos começar um vídeo novo agora? Já ouviram falar de efemérides? Sabe o que é isso? Efemérides é o registro de algo importante ou relativamente importante com o passar dos anos, com o passar da história, né? Aniversários, registro de mortes, começos de guerra, eventos históricos tipo construção de empresas, fechamento de empresas, rebeliões, lançamentos de obras artísticas. E é nesse ponto, lançamento de obras artísticas, que a gente vai se debruçar hoje, né? Álbuns da música brasileira que completam 50 anos. Quais seriam eles? Quais o contexto em que eles foram lançados? Como era o Brasil há 50 anos atrás? Estamos falando do ano de 1974. Em 74, mais ou menos em março de 74, houve uma votação indireta, né? A gente vivia no governo Médici, e o Médici passa o bastão para o Ernesto Geisel, o militar, né, general, numa eleição indireta, onde ele derrota o Ulisses Guimarães, lá no Congresso Nacional, continuando a ditadura brasileira. O Brasil vivia uma época de efervescência cultural, ainda no rescaldo de grandes conquistas do esporte, com a criação de empresas multinacionais, a economia brasileira crescia muito. O Brasil chegou a ser a oitava ou sexta economia do mundo nos anos 70. E todo esse caldeirão de coisas acontecendo acabou se refletindo, né? Acabou refletindo na criação das obras dos artistas, né? Lembrando que há 50 anos atrás o metrô era inaugurado, o metrô de São Paulo. Eu, que sou um cara muito antigo, recordo-me da minha escola fazendo uma excursão para até o metrô de São Paulo, né? A gente visitou eu tinha 9 anos de idade. A gente visitou o centro de operações do metrô. O metrô estava ainda em período de testes. Olha que coisa. Ele não estava funcionando para a população, mas já haviam escolas indo até o metrô, fazendo passeios organizados pela Secretaria da Educação, né? E a gente via aquilo como um filme de ficção científica, né? O painel de comando, andamos de metrô, né? Aquela velocidade até então inimaginável, né? Foi muito bacana, né? Lembrando que em 74 também em São Paulo houve o incêndio do prédio Joelma, que ficou famoso no Brasil por ser um incêndio que matou muitas pessoas. Mais uma vez eu me recordo, porque assim, gente, eu passei minha infância na frente da televisão, né? Meu pai trabalhava muito, trabalhava à noite, trabalhava de madrugada. Minha mãe tinha os afazeres dela de cuidar da minha avó. E eu, com 8, 9 anos de idade, eu ou brincava na rua ou assistia televisão. Me recordo de assistir sem estar entendendo muito o que estava acontecendo, as imagens em preto e branco do incêndio do Joelma, né? Pessoas se jogando do prédio. Um horror, né? O que mais temos para falar de 74? O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, derrota o Cruzeiro no Maracanã e conquista o seu primeiro título brasileiro, né? Sagra-se campeão brasileiro de futebol. O Emerson Fittipaldi, o piloto, vira bicampeão mundial de Fórmula 1, um orgulho nacional, né? Se já a primeira conquista tinha sido o máximo, a segunda, então, foi uma festa, né? Em 74, reza a lenda que o Pelé se recusou em jogar a Copa do Mundo por uma espécie de pressão dos militares que queria isso, queria aquilo, e o Pelé falou assim, não, eu não vou jogar sob esse tipo de pressão, né? E ele não vai para a Copa, e curiosamente o Pelé meio que para de falar de política, né? Perceberam que o Pelé quase nunca falou de política na vida dele, né? A gente vivia épocas estranhas, né? E tivemos também no Rio de Janeiro a inauguração da ponte Rio-Niterói e no sul do Brasil a Itaipu, né? Tão importante usina hidrelétrica de Itaipu. No Carnaval Carioca a Salgueiro,
Vence, né? Um samba enredo do Joãozinho 30. E muitas coisas acontecendo no país. Mas e na música, que é o que interessa para nós? O que estava rolando na música brasileira? No rock, no pop e na chamada MPB. Então eu vou começar aqui mostrando alguns CDs, o vídeo vai ser mais ou menos isso. Eu mostro o CD e faço um breve comentário, porque são muitos títulos e o vídeo a gente não quer que vire um longa-metragem, né? Quero agradecer desde já quem está entrando no canal. Gente, não deixe de dar o like, não deixe de fazer algum comentário, porque isso alavanca o canal, né? Nosso canal está crescendo, a gente tem um objetivo, não sei se vai dar certo, de conseguir 100 inscritos até o final do ano. Vamos lá. Eu começo falando do primeiro álbum do Cartola, o famoso sambista, um dos maiores nomes da nossa música, aqui gravando pelo selo Marcos Pereira. Marcos Pereira foi um desbravador, uma espécie de musicista, de historiador musical, que com gravador em punho rodou o Brasil todo, todas as regiões brasileiras, né? E foi registrando o folclore nacional, né? Gravou no Belém do Pará, em Mato Grosso, no sul do Brasil, e no Rio de Janeiro ele decide lançar 2 CDs, ou melhor, 2 LPs do Cartola, um sambista até então inédito em vinil, né? Aqui é um álbum de 74, é o disco que tem Disfarce e Chora, né? Alvorada, Alegria, Alegria, aqui me tens de regresso. Vocês conhecem esse portento da nossa música. Estou falando do Cartola. Aí, a gente lembra que em 1973, o famoso Eric von Däniken lançou o best-seller Eram os Deuses Astronautas. Um livro que chacoalhou o mercado editorial porque ele tinha o pé em 2 canoas. Ao mesmo tempo que ele era um livro meio que de ficção, vamos dizer assim, ele era também um livro de ciência. E essa probabilidade dos deuses serem astronautas mexeu com a cabeça do Jorge Ben, que lança essa obra-prima chamada A Tábua de Esmeralda. Esse, sem dúvida nenhuma, não é apenas o melhor disco do Jorge Ben, mas um dos melhores discos da história da música brasileira. É um disco que, no seu processo de gravação, ele se difere dos outros álbuns, né? Ele tem um som meio diferente, um som meio plástico, né? Que para 1974 era um avanço, né? Aqui a gente tem Os Alquimistas Estão Chegando, vocês conhecem, né? O Homem da Gravata Florida, Zumbi, Brother e outros clássicos do cancioneiro do Babulina, tá bom? Aí a gente tem o CD, o álbum da Elza Soares, de 1974. A Elza, embora ela tenha uma carreira grande, ela não se notabiliza por grandes álbuns, né? A Elza ela tem uma importância pontual na música, mas porém muito importante, né? Além de ter sido a esposa do Garrincha, ela sempre teve ligado à cultura negra e todo disco dela tem alguma coisa que a gente gosta e que acaba ficando, né? Nesse álbum aqui a gente tem A Deusa do Rio Níger, Bom Dia Portela, Falso Papel e assim por diante, tá bom? Aí vocês lembram da figura do Wilson Simonal. Quem é que não lembra do Wilson Simonal? O pai do Simoninha, o Max de Castro? Pois bem, em 1975, o Simonal era um foguete da SpaceX, né? Estava voando como ninguém. Ele causou uma espécie de... Ele cutucou algumas feridas do comportamento do brasileiro, que era a inveja, um pouco de racismo, que foi ver um negro andando num carrão conversível ao lado de uma loira bonita. A loira, no caso, é a atriz Arlete Salles, né? Jovem, na época com um pouco mais de 20 anos. E o Simonal, que tinha uma presença de palco incrível, cunhava álbuns como esse, o Simonal 1975. Né? Ele já vinha de grandes álbuns, né? como os 3 primeiros álbuns dele, né? E esse aqui é uma joia, né? Nesse álbum a gente encontra a música Dona Ninha, tem aqui um pupurri de Partido Alto, Sabiá Laranja, Subida no Morro, Flamengo, Bahia de Todos os Deuses. Aqui, gente, é o Simonal meio que fazendo uma concessão pro samba carioca, né? Obra-prima.
Já ouviram falar do Jorginho do Império, ainda ficando nesse terreno do samba? O Jorginho do Império, em 74, assinava só como Jorginho. Ele lança um álbum chamado Pedra 90, que foi recuperado pelo selo Descobertas. Esse disco meio que passou batido. Ele não é um álbum muito lembrado na história da MPB. Mas a importância do Jorginho do Império é por ser mais um sambista que pôs um tijolo lá nesse edifício chamado Samba Carioca dos anos 70, né? Lembrando de grandes nomes que a gente, puxando pela memória, que a gente lembra do Paulinho da Viola, etc., né? Que erigiu, né? A música carioca, né? Aqui a gente tem Olê Olá, Malandro é Malandro mesmo e assim por diante. Um álbum bem recomendado, tá bom? E o que falar do grande Milton Nascimento? Pois é, Milton Nascimento, que tem uma discografia irretocável, é um artista maiúsculo, né, reconhecido até por grandes nomes do jazz. Em 1974, ele ousa se juntar a um conjunto de rock progressivo, o Som Nosso de Cada Dia, e lança o álbum Milagre dos Peixes ao vivo. O ao vivo é importante aqui salientar o ao vivo, porque existe o álbum Milagre dos Peixes. Quando o Milton vai apresentar esse show, o show do álbum, ele convoca a banda o Som Nosso de Cada Dia, né? E perpetra essa obra aqui, né? Recomendadíssimo. Aqui a gente tem, além da faixa título, a música Matança do Porco, que também é o título de um dos álbuns do Som Nosso, né? Sacramento, Hoje é Dia de El Rei, Clube da Esquina, Cais, ou seja, o Milton meio que pega os seus grandes clássicos e dá uma roupagem meio roqueira, né? Vamos dizer assim, nos seus grandes clássicos. E quais são as duplas que você lembra que fizeram sucesso, né? Casagrande, Casagrande e Sócrates, né? Jagger e Richard. No Brasil a gente tinha Vinícius e Toquinho, que já eram uma dupla muito bem entrosada, já tinha gravado alguns álbuns e em 74 lança esse excelente álbum homônimo, né? É o disco que traz como tema, né? Carta que não foi mandada, Triste Sertão, Samba do Jato, Samba para Vinícius. É um disco de samba. Observe que a gente está falando muito de samba aqui, nesses poucos minutos desse vídeo. É porque na década de 70 o samba tinha muita força, né? Falar de samba, transmitir desfiles de escola de samba, participar ou ver desfiles de fantasia. É nessa época que o Clóvis Bornai aparece como uma figura importante, né? O estilista do carnaval, vamos dizer assim, né? O homem das fantasias mais lindas, né? É a época que a Adele Fátima, a lindíssima mulata, emerge também como um sex symbol, né? Ou seja, o Vinícius e o Toquinho aqui captaram também um pouco de tudo isso. E a bola da vez, sem dúvida nenhuma, em 1974, estava no Rio de Janeiro, né? Se a gente olha para a música baiana, é difícil não falar desse álbum ao vivo do Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, em que pese as escorregadas dele na política, ele sempre foi um compositor de mão cheia e um violonista excelente, né? O Gil tem um domínio do violão também pouco comentado, né? Aqui é uma apresentação ao vivo, só tem 6 músicas, mas é aquele negócio. 6 músicas que se arrastam como num disco, num recital de jazz, né? Não há muito o que dizer. Vocês precisam conhecer o Gilberto Gil ao vivo em 1974, né? Aí, ainda falando dos baianos, eu lembro para vocês que em 1974, o que estava em voga lá na Europa, né? O glam rock, né? O Slade, o Sweet, né? O Mark Bolan e o T-Rex. E como não lembrar do Mark Bolan e do T-Rex, quando a gente vê essa capa do Eddie Starr, olha só. Olha essa bota, olha esse cabelo, olha essa roupa. É ou não é o próprio Mark Bolan que está aqui na capa? O Eddie Starr foi um cantor, compositor, músico, costureiro, bailarino, né? Baiano, né? Uma figura icônica do rock baiano dos anos 70. E aqui
grava esse álbum sensacional que tem o nome de Sweet Ed, né? Esse Sweet, doce Ed, não sei se de maneira pensada ou indireta, pode fazer menção também à banda de rock inglesa, né? O Sweet, né? Esse disco eu comprei no Marciano. Eu lembro que quando eu peguei esse disco, tem aqui um encarte muito bonito. Eu lembro quando eu peguei esse disco no Marcião, eu tinha assistido um documentário sobre o Eddie, e aí eu falei assim, eu preciso comprar o disco do Eddie e tal. Eu fui lá no Marcião. E a hora que eu pedi o CD e o Marcião sacou o CD lá debaixo da loja, da estante lá onde ele guarda os CDs, eu percebi que ele ficou meio assim, tipo, puta, mas tá barato isso aqui, né? Aqueles selinhos que ele cola. E na hora eu falei assim, vou levar. Aí, o Marcião meio que sentiu o golpe, tipo assim, como é que eu vou falar que não é esse preço se tá colado no CD, né? Mas foi legal, né? Esse disco fez um relativo sucesso também na sua época, né? E completa 50 anos esse ano. Continuando na Bahia, né? A gente não pode deixar também de lembrar dos Novos Baianos, que lança esse álbum homônimo. É o disco que sucede o Acabou Chorar. Esse sim, provavelmente um dos 10 melhores álbuns da MPB, né? Aqui o Novos Baianos ainda continua com gasolina para queimar, vamos dizer assim, né? É o álbum que tem Fala Tamborim, Isabel, Miragem, Reis da Bola, etc. Reis da Bola porque eles jogavam futebol. Os Novos Baianos também foi um time de futebol, né? Amador, mas foi, né? Tem muita fotografia lá do Pepeu, do Moraes, batendo uma bolinha, né? Novos Baianos ao vivo também era uma máquina também. Aí, eu confesso que eu fiquei meio surpreso numa pesquisa que eu fiz, quando eu fui tentar descobrir quem é esse cara aqui, ó, Theo, Grito Selvagem. Esse é um álbum que talvez você não conheça, passou meio batido na história da MPB, na própria história do rock, do pop brasileiro, né? Ninguém sabe muito bem quem é o Theo e que disco é esse. Me surpreendi em saber que esse Theo aqui é o Theo Azevedo. Sim, o violeiro mineiro, exatamente. O cara que é lembrado hoje pela moda de viola, em 1974, com esse cabelão Black Power, esse violão aqui, arriscou fazer também uma espécie de samba urbano, coisa do tipo, né? Esse é um LP que foi vertido para CDR, que eu peguei lá na Fono 70, o meu colega Rodrigo Pisa, né? É muito interessante também isso. E como completou 50 anos, eu queria fazer esse registro e colocar o Theo nessa lista aqui, tá bom? Você assistiu a novela Saramandaia? Conhece a novela Saramandaia? Grande parte do sucesso dessa novela vinha da música de abertura. Música de abertura do cearense Edinardo. Pavão misterioso, pássaro formoso, tu que és mistério nesse teu luar, né? Esse personagem que foi tirado dos livrinhos de cordel vira uma música importante na história da música cearense, no lançamento da carreira do Edinardo. Aqui, essa foto aqui é uma pena de pavão, né? A Globo pega essa música, coloca como abertura da novela Saramandaia e explode a música cearense, que depois seria meio sabotada pelos baianos. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo, tá? Fica esse registro. O romance do pavão misterioso, Edinardo, 1974. Quem é fã de programas humorísticos conhece A Praça é Nossa. E se você conhece A Praça é Nossa, você já alguma vez esbarrou com algum personagem interpretado pelo Arnoldo Rodrigues. O Arnoldo Rodrigues lança o disco Murituri, que eu confesso, ouvi pela primeira vez em vinil quando eu comprei no Ventania, sem saber o que era, e fiquei chapado. Isso é um disco de rock psicodélico, que não perde nada aos grandes trabalhos da turma lá de São Francisco. Doideira, cheia de guitarra, de sopros, um vocal um em cima do outro, uma bateria meio errática. Tudo que os fãs de psicodelia gostam está aqui nesse álbum, Murituri. Uma capa que eu não saberia decifrar o que é. No primeiro momento parece ser uma tapeçaria,
depois um desenho meio psicodélico, tem um cara aqui, uma mulher, sei lá, um ET, lembrando ainda que em 74 a gente estava falando, a gente, eu digo o mundo, né, falando bastante de ufologia, não sei se há esse tipo de relação nessas composições, mas tudo isso refletia de alguma forma nos trabalhos dos músicos, né? Gente, eu vou fazer uma pausa para o vídeo não ficar gigante e a gente vai para a parte 2 rapidinho, daqui a pouquinho, já emendando, tá? Segura aí.